Olá, pessoal do terceiro módulo, estamos de volta com nossa aula de História. Semana passada eu deixei uma atividade dos povos pré-colombianos. Estou ficando aqui à noite, no horário, esperando vocês interagirem, perguntarem, tirarem dúvidas, mas muitas vezes não entra ninguém. Então, a aula de hoje eu vou explicar e deixar outra atividade. Então, é importante, para que vocês respondam essa atividade, vocês vão precisar observar bem esse vídeo. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Aqui é uma cruzadinha que vai ter as perguntas. Então, eu vou explicando, comentando o assunto e vocês vão tentar responder na cruzadinha. Sobre os povos pré-colombianos. Como nós sabemos, os povos pré-colombianos eram os povos que viviam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, antes da chegada dos europeus. A gente chama povos pré-colombianos por causa de antes de Cristóvão Colombo, mas é comum a gente chamar de índios, os índios que viviam aqui na América. E muitas vezes é uma visão errada falar índios, porque eram milhares de povos diferentes. Quando nós falamos dos astecas, dos maias, dos incas, eles viviam em cidades, tinham imperadores, conheciam a matemática, a engenharia, então construíam pirâmides, prédios, então era uma estrutura tecnológica muito avançada, ruas asfaltadas que muitas vezes na Europa nem tinha. Então, existia uma estrutura muito boa. E povos que viviam da caça, da pesca, comendo raízes, eram os povos daqui da América do Sul, do Brasil, que nem por isso podemos dizer que eles eram atrasados, porque esses povos tinham um conhecimento muito grande na medicina, na natureza. Os índios daqui do Brasil conheciam mais de 1000 tipos de remédio no século XVI, enquanto os europeus conheciam 7 tipos de remédio aproximadamente. Então, eles eram muito mais avançados em questão de medicina do que os próprios europeus. Os povos indígenas daqui, eles tinham um conhecimento muito profundo da natureza. Hoje está se falando, a ONU vive falando da questão ambiental. Os povos indígenas falavam da questão ambiental desde o século XV ou antes disso. Eles eram muito mais avançados do que nós nessa questão. E tanto que chamam a Terra de Mãe Terra. Hoje em dia precisa fazer conferência na ONU para falar de meio ambiente, que os índios já falavam aqui há muito tempo atrás. Então vamos ver aqui algumas curiosidades desses povos e vamos compreender um pouco mais. Olha essa questão aqui. Está embaralhado porque na cruzadinha vai estar embaralhado. É um ato ritual de comer uma parte ou várias partes de um ser humano. Se chama ritual antropofágico ou canibalismo. Na verdade, existiam povos aqui no Brasil, como os caetés e os tupinambás, que comiam carne humana, mas não comiam por fome, não. Era um ritual religioso, onde, quando acontecia uma guerra, eles aprisionavam o inimigo que ele considerava mais forte, mais valente, e alimentava muito bem essa pessoa, tratava muito bem durante uns dias, e depois cozinhava, assava e comia a carne dessa pessoa, porque eles acreditavam que iam adquirir as habilidades daquela pessoa. É chamado de ritual antropofágico. Outra questão. Povo guerreiro habitavam a região do atual México. Então, o povo guerreiro eram os astecas. Para vocês terem ideia, os astecas iniciaram sua civilização num pântano, num lugar muito ruim, e construíram uma das maiores civilizações da humanidade, que é a civilização asteca. Mas eles eram bastante guerreiros e violentos. Eles, por exemplo, faziam rituais de sacrifício, onde eles arrancavam o coração da vítima e ofereciam ainda pulsando aos deuses, porque eles acreditavam que existia o Deus do bem e o Deus do mal. O Deus do mal venceu o Deus do bem. E
o Deus do bem foi embora e um dia iria voltar. Para isso, eles precisavam, para agradar esse Deus, eles precisavam oferecer sacrifício humano. Então, eles ofereciam sacrifício humano para acalmar os deuses. Vamos lá. Aqui, os astecas. A outra questão, que é a número 8. Povo numeroso que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Viviam da caça, pesca e coleta de frutos. Aí, se a gente fosse responder de acordo com a visão, nós íamos dizer índios, mas, na verdade, eram milhares de povos que a gente costuma dizer que eram povos tupi-guarani. Mas tinham vários nomes de povos diferentes, com costumes diferentes. Aqui nós vamos dizer que eram os povos tupi-guarani. Número 9. O povo habitou a região da Guatemala, Honduras e Península de Yucatán, no México. Esse aqui é o povo maia. Quando os europeus chegaram aqui no século XV e XVI, esses povos já não existiam mais. Existiam as cidades deles, a estrutura toda, mas a cidade era abandonada. Até hoje não se sabe o motivo exato, se foi doenças ou invasões que fizeram com que a civilização maia deixasse de existir. Aqui é número 1. Foi o conquistador dos astecas. Hernán Cortés foi o conquistador dos astecas. Como é que um europeu chega aqui e domina um dos maiores impérios da humanidade com um exército poderosíssimo? Na verdade, o imperador asteca acreditava na vinda do Deus do bem, que tinha ido embora quando perdeu para o Deus do mal. Então, quando os europeus chegaram com aquela roupa maravilhosa, eles acreditavam que era o Deus que tinha voltado. Então, se é inocência ou não, mas eles acreditaram nisso. Fizeram festa, era costume, né, de tratar bem os estrangeiros, fizeram festa, mostraram a cidade todo ouro, e Hernán Cortés e os espanhóis se aproveitaram de tudo isso e, quando entraram no Império, acabaram, aos poucos, destruindo o Império Azteca. Número 2. Povos que realizavam rituais antropofágicos, canibais, que eu já expliquei esse ritual. Então, aqui a gente vai colocar Tupinambá. Aqui no Brasil, 2 povos famosos que faziam ritual antropofágico eram os caetés e os tupinambás. Nessa questão, você vai colocar tupinambás. Inclusive, eles ofereciam as próprias mulheres aos visitantes. Era uma forma de tratar bem. Então, quando o guerreiro chegava lá mais forte, mais famoso, ele oferecia as próprias mulheres, a pessoa ficava lá no bem bom, se alimentando e depois ia para o fogo e as pessoas comiam a carne dele. Número 3. Sistema de contagem criado pelos Incas. A resposta é Quipo, Q-I-P-O. Era uma espécie de computador antigo, não computador, mas que registrava tudo o que acontecia no Império, era através dos quipos, e eram nós. Por exemplo, um nó pequeno significava alguma coisa, um nó grande, e as cores dos nós tinham significado. Então, eram vários nós de cores diferentes, e cada um tinha um significado e servia para armazenar informações. Era bem sofisticado para a época. 4. Viviam na região da Cordilheira dos Andes, América do Sul, Peru, Bolívia, Chile e Equador. Os Incas, império, dos maiores impérios também, Império do Sol, eram os Incas que viviam nesse período. Foram os últimos, eles sobreviveram, lutaram muito contra os europeus e ainda resistiram bastante. Viviam na Cordilheira dos Andes. O 5º imperador dos astecas durante a invasão espanhola foi Montezuma. Montezuma foi aquele inteligente que achou que era o Deus que estava voltando e, na verdade, eram os europeus que veio para matá-los e roubar o ouro. Então, imperador Montezuma. Essas questões aqui, você só é pausar o vídeo e observar as respostas e vão tentando encaixar aqui nas cruzadinhas. Ok? Até a próxima.